Foi divulgada uma pesquisa de intenção de voto simplesmente catastrófica para Bolsonaro. Porque Alexandre Ramagem, o candidato pessoal dele, Bolsonaro, no Rio de Janeiro, não decola. A campanha tem muita chance de terminar no primeiro turno com o Eduardo Paes sendo vencedor e o Ramagem tem chance de não ir ao segundo turno. Seria uma derrota pessoal para o Bolsonaro. O Rio de Janeiro é uma cidade especial para 2024. Porque é reduto do Bolsonaro e ali seria a grande confirmação do enfraquecimento político de Bolsonaro. E a gente sabe que se Bolsonaro não conseguir formar uma grande quantidade de prefeitos, o PL talvez tenha dificuldades para aumentar a sua bancada no Senado em 2026, diminuindo assim a pressão em cima do STF. Mas eu quero que você coloque nos comentários: a derrota de Ramagem seria uma derrota pessoal de Bolsonaro? O que você tem achado da força política do Bolsonaro? Foi um erro do PL? Se você curtiu essa pesquisa, deixa o like e se inscreva no canal. Essa pesquisa foi divulgada pelo Instituto Paraná para a cidade do Rio de Janeiro. Agora nós vamos começar a ter um pouco mais de pesquisas de intenção de votos. E como eu falei para vocês, o Rio de Janeiro é importante porque é nessa cidade que o Bolsonaro tem um candidato pessoal, diferente de São Paulo. E no Rio de Janeiro, o Bolsonaro, ele tem o seu reduto de votação. O Bolsonaro pode ter nascido em São Paulo, mas toda a trajetória política dele foi feita na cidade do Rio de Janeiro. E ele se empenhou pessoalmente para que o Alexandre Ramagem saísse como candidato. Houve a possibilidade do Walter Braga Neto, mas o Bolsonaro não queria o Braga Neto desde o início, sempre quis o Ramagem, depois o Braga Neto foi cassado e aí facilitou tudo pro Ramagem. Então houve um empenho pessoal do Bolsonaro nessa candidatura. Por isso que se o Ramagem for derrotado na cidade do Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro venceu o Lula no segundo turno por 52 a 47%, é uma derrota pessoal. É diferente do que vai acontecer em São Paulo. Porque se o Ricardo Nunes perder pro Guilherme Boulos, o Bolsonaro pode falar o seguinte: não indiquei, não é do meu partido, nem queria. Ele não quis fazer acenos a mim, perdeu por conta disso. Então já é uma desculpa. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, uma derrota do Ramagem é uma derrota e uma demonstração de enfraquecimento político do próprio Bolsonaro. E se nós... a pesquisa mostrou o seguinte, né? A pesquisa do Instituto Paraná. O Eduardo Paes tem 46% dos votos. Tem chance de levar no primeiro turno? Tem. Porque o Eduardo Paes é um cariocão típico, é muito bem aprovado na cidade, ele anda por todos os segmentos, curte um sambão no domingo, é despojado, tem o seu carisma, então há uma chance dele vencer ainda no primeiro turno. Se não vencer no primeiro turno, vai faltar assim um petelecote para ele levar no segundo. Então o Eduardo Paes ele já é o vitorioso do Rio de Janeiro, só se acontecer uma hecatombe. O problema está na segunda colocação, porque o Paraná Pesquisa mostrou que o Alexandre Ramagem tem 13% dos votos e o Tarcísio Mota do PSOL tem 7%. Ah, é uma diferença ali de 4% dentro da margem de erro de 3 pontos, estão empatados, no limite da margem de erro. No limite da margem de erro. Outros institutos mostraram, segundo a CNN, que faz um apanhado geral das pesquisas, um empate. A campanha não começou ainda entre Ramagem e Tarcísio Mota. A campanha não começou, mas vai pegar uma atração maior a partir de agora. Esse ano, como nós estamos falando, é um ano decisivo para o Bolsonaro. Por quê? Porque em 2023 nós vimos vários fracassos de tentativa de mobilização de Bolsonaro. Nós temos a hipótese que o poder político dele foi enfraquecido. Mas com a campanha municipal nós vamos poder ter a comprovação quantitativa. Quantos candidatos apoiados por Bolsonaro foram vitoriosos? Ah, eles venceram no Rio Grande do Sul, venceram na região sul do país. Beleza, no sul do país ia vencer de qualquer forma. Mas em cidades-chave, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, uma outra cidade do Nordeste. Se o Bolsonaro não conseguir fazer uma quantidade grande de prefeitos, vai haver uma confirmação do fracasso. E por que isso é importante? Porque o PL tem como plano principal para 2026 aumentar a sua quantidade de senadores. Nós vamos ter a mudança de 2/3 da casa. O PL precisa das prefeituras para ter musculatura e pressionar o STF. Porque quanto mais prefeitos o partido faz, maiores são as chances desse partido fazer bancada no Senado. E é através do Senado que pressões são feitas aos ministros do STF e ao Poder Judiciário. Então esse é o foco, por isso que nós temos que ficar atentos. Porque se o Bolsonaro se enfraquecer politicamente e não conseguir fazer uma quantidade grande de prefeitos,
A pressão bolsonarista contra o judiciário ficará menor a partir de 2027. É especulada uma possibilidade de Bolsonaro ser abandonado. Tá? O Josias de Souza do UOL já falou isso, falou que o Valdemar Costa Neto ele faz elogios ao Lula para mostrar que ele está com o pé em cada canoa. Porque ele não pode pular para o bolsonarismo, sendo que o Bolsonaro não tem demonstração de força política. Se o Bolsonaro fizer aí 2.000 prefeituras, 1.800, pô, beleza, vamos pro bolsonarismo. Mas e se fracassar? E se falhar? Então é melhor mantermos ali uma possibilidade até de abandonar o Bolsonaro, que na minha opinião foi um erro do PL ter filiado o Bolsonaro. Outra situação que acontece, e um indício do fracasso, foi a janela partidária. O PL cresceu apenas 30 prefeituras. O PSD disparou. O PSD tem mais de 1.000 prefeitos, partido que é do Kassab. Vai diminuir agora em 2024? Possivelmente. Isso já está na previsão do partido. Só que o PL, com essa quantidade menor de filiados ou de prefeitos, vai ter mais dificuldade de aumentar a bancada para 1.800. Peraí, deixa eu só desligar aqui. Pronto, desliguei. E esse número vem caindo gradativamente. Inicialmente o PL falava em 1.800, depois foi para 1.500, 1.600, 1.200, 1.300, agora já está falando em 1.000. No fim, eles vão começar a falar de 800 a 1.000, hein? 800 a 1.000 prefeituras. Ah, vai ser o maior partido? Pode até ser. Mas para quem estava falando em 1.800 vai começar a falar em 1.000? É um sinal inequívoco de fiasco. O Bolsonaro está em alerta. Óbvio. Segundo informações do Ricardo Noblat do Metrópolis, o Bolsonaro sentiu que o poder dele de mobilização foi reduzido. Rio de Janeiro foi um fiasco e é o reduto político dele. Na cidade que ele, teoricamente, seria mais votado, ele não conseguiu mobilizar as pessoas. E aí trouxeram 1.001 desculpas, é o feriado, é o calor, mas o próprio se assustou. Não vai confirmar isso publicamente, mas ele ficou assustado. O PL também, segundo informações da Bela Megali, começou a falar para o Bolsonaro e o aconselhar a trazer ou apoiar, a sinalizar para outros candidatos para 2026, como Michel e até mesmo o Ronaldo Caiado. Por quê? Porque os caras estão sentindo que o Bolsonaro já não dá mais no couro. O Bolsonaro pega fofo. E tá pegando muito fofo mesmo. E vai sobrar pra quem? Pro Ramagem. Porque integrantes do PL e do núcleo duro do bolsonarismo estão cobrando o deputado. Então falou, ó, cara, e aí? Você tem que ter mais iniciativa. O Eduardo Paes tá indo ao samba. O cara tá lá, tá curtindo. Vai nas quadras da escola de samba. Tá fazendo reforma, tá fazendo entrega. E você, o que você tá fazendo? Ah, não, eu tô estudando a cidade. Que estuda a cidade, cara? Vai pro pau, vai pro confronto. É que é difícil pegar o Eduardo Paes no confronto. Porque o cara conhece muito o Rio de Janeiro. Muito, muito. Você pode perguntar qualquer coisa e vai responder. Então ele tá estudando, mas tá perdendo tempo. Vai ficar atrás do Tarcísio Mota. E no ano passado já havia uma crítica ao Ramagem, porque ele ficava atacando muito mais o Lula do que atacando o Ramagem. Não é função dele atacar o Lula. Tudo bem, pode atacar. Mas o adversário dele é o Alexandre Ramagem. É o Eduardo Paes. E ele é muito passivão, né? Passivona. Não falava. É um problema. Então os caras estão cobrando. Só que aí o Bolsonaro vem e também chuta o pau da barraca, pô, porque apoiar e articular pela soltura do Chiquinho Brazão no Rio de Janeiro. Segurança pública é um tema caro na cidade. E o Bolsonaro, que é o padrinho político da Ramagem, vai e apoia a soltura do Chiquinho Brazão, é para pedir para perder no Rio de Janeiro. Vai começar a criar casco, vai começar a criar orelha. Vai ficar com um aspecto de burro o Bolsonaro mesmo, porque foi burrice, né? Prejudicou o candidato dele, que é o candidato mais sensível, para a derrota. É assim, é impressionante, né? Impressionante como o Bolsonaro também gosta de se auto-boicotar. O problema é dele.